Essa é a história da criação do mundo. Encontramos essa narrativa no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31 e capítulo 2, versículo 3. É o relato sagrado do princípio de todas as coisas, o início do tempo, da luz, da terra e da vida. E a história começa assim. O primeiro dia, a luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas. Foi então que Deus falou. Sua voz cortou o silêncio primordial. Haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. À luz deu o nome de dia, e às trevas chamou noite. Assim passou a tarde e veio a manhã, o primeiro dia. O segundo dia, os céus. Então Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento. Separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se formou o céu, o espaço entre as águas, o vasto azul que cobre a criação. Ao firmamento, Deus chamou céus. Passou a tarde e veio a manhã, o segundo dia. O terceiro dia, a terra e as plantas. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e as águas reunidas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E a terra obedeceu. Brotaram os campos verdes, as flores de 1000 cores, os arbustos e as grandes árvores, cada um com sua semente, cada um com sua função. E Deus viu que era bom. Passou a tarde e veio a manhã, o terceiro dia. O quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. E Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para marcar tempos, dias e anos. Então Deus criou 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E também fez as estrelas. Colocou esses luminares no firmamento para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Passou a tarde e veio a manhã, o quarto dia. O quinto dia, os animais do mar e do céu. Então Deus disse: encham-se as águas de seres viventes e voem as aves sobre a terra sob o firmamento dos céus. Então Deus criou os grandes monstros marinhos, os cardumes que dançam nas profundezas, os peixes pequenos e velozes, as águas vivas, as baleias e os corais. E formou as aves que cortam os céus com suas asas, o falcão, o pardal, a águia, o beija-flor e toda ave de todo tipo. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo era muito bom. Passou a tarde e veio a manhã, o quinto dia. O sexto dia, os animais terrestres e o ser humano. Então Deus disse: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, rebanhos, répteis e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus fez os grandes animais da terra: o boi que pasta, o leão que ruge, o elefante que marcha, a serpente que rasteja, o cavalo veloz e o urso das montanhas, cada qual segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele governe sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra
e toda criatura que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se, e encham a terra e a dominem. Governem sobre os peixes, as aves e todos os seres vivos. E Deus disse: Eis que lhes dou todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sementes. Isso será o alimento de vocês. E aos animais e aves dou toda a planta verde por alimento. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Passou a tarde e veio a manhã, o sexto dia, o sétimo dia, o descanso. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito e descansou. Por isso, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação. Essa é a história da criação do mundo. Uma narrativa de ordem, beleza e propósito. A terra, que era vazia, tornou-se cheia de vida. A escuridão deu lugar à luz. O caos cedeu ao design. E o homem foi feito à imagem do Criador. Tudo começou com uma palavra. E essa palavra era vida.